Olá, gente, tudo bem? A aula de hoje é sobre radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação, ou seja, a radiciação é o contrário da potenciação. Aqui a gente tem uma figura quadrada, onde eu tenho 5 deste lado e 5 deste aqui. Supondo que cada quadradinho tenha como medida de lado 1 centímetro, eu tenho aqui 5 centímetros, que eu posso dizer que como cada lado é 1, então eu tenho 5 quadradinhos. 5 quadradinhos aqui também. Então, 5 vezes 5, quando eu multiplico este lado e este aqui, eu tenho 25. Este 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, porque esse 2 indica que o 5 está caminhando 2 vezes. Lembra da aulinha de potência? E esse resultado significa que a quantidade total de quadradinhos aqui da minha figura é 25, tá? Agora a gente vai chegar aqui na nossa radiciação, que é a nossa parte mais importante da aula de hoje, tá? Que é uma conta nesse formato aqui, ó. Como eu tenho um 2 aqui, a gente pode dizer que essa radiciação aqui é uma raiz quadrada, tá? E cada pedaço dessa conta tem um nome, inclusive o resultado. Esse número grande que fica aqui dentro, a gente chama de radicando. Esse símbolo aqui, ó, que fica em cima desse número grande, a gente chama de radical. Esse número pequenininho que tá aqui, no caso aqui o 2, a gente chama de índice. E a resposta, o resultado final da nossa conta, a gente chama de raiz, tá? Então, tudo isso aqui junto é uma radiciação. E esses nomes aqui, ó, radicando, raiz, índice, radical, a gente diz que é os elementos da radiciação. Agora a gente vai fazer alguns exercícios sobre radiciação para vocês compreenderem melhor, tá bom? Eu trouxe aqui na forma de exemplos. O exemplo 1. Esse exemplo 1 tá pedindo para mim colocar o nome dos elementos. O 2, olhando para essa radiciação aqui, que ela já tá pronta. O 2, qual é o nome dele? Esse 2 representa esse 2 pequenininho aqui. Lá no nosso explicação anterior, na nossa explicação anterior, a gente viu que esse 2, ele é o índice. Esse 3, que é a resposta desta conta, a gente chama de raiz. E esse 9, que é o grandão que tá aqui dentro, a gente chama de radicando. Então, o exemplo número 1 serviu só para mostrar para vocês o nome dos elementos, tá? O índice, o radicando, a raiz, e lembra o símbolo da nossa conta aqui, ó, esse V meio puxadinho, ele é o radical. Agora, vamos aqui no exemplo 2. O exemplo 2 está dizendo assim, ó, raiz quadrada de 100 é igual a 10, pois... Por que a raiz quadrada de 100 é igual a 10? Pois 10 vezes 10 é igual a 100. Por que então a potência é o contrário da radiciação? Porque 10 vezes 10 é igual a 100, né? 10 ao quadrado é igual a 100. Por que 10 ao quadrado é igual a 100? Porque o 10 caminhando 2 vezes, como esse 2 manda, vai dar 100. Olhem aqui, ó. Isso aqui é o inverso disto ali, tá? Conseguem ver a diferença, ó? Aqui na potência, o grandão, ele é resultado.
E aqui na nossa radiciação, o grandão é a conta. E o 10 é o resultado. Perceberam que é o contrário uma coisa da outra? Nesse caso aqui, o 10 é a conta. E aqui o 10 é o resultado. E aqui o 100 é a conta e aqui o 100 é o resultado. Por isso que a radiciação é o contrário da potenciação. Agora a gente vai no exemplo 3. Se 8 ao quadrado é igual a 64, 8 ao quadrado significa que o 8 caminhou 2 vezes 8 vezes 8 para dar o 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Dessa forma, complete. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. Porque esse 2 aqui pede para o 5 caminhar 2 vezes, que vai dar o nosso 25. 2 ao cubo significa que o 2 tem que caminhar 3 vezes. A gente pode dizer que aqui é 2 ao cubo ou 2 elevado à terceira potência, é a mesma coisa, tá? Que vai dar igual a 8. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 4 é 8. Então, quem vocês acham que vai aqui dentro? Tá pedindo para completar esse espaço aqui também. E a nossa resposta é 2. Na radiciação, esse número pequenininho que tá aqui, no caso 3, significa que essa resposta teve que caminhar 3 vezes para dar o número daqui de dentro, que é o nosso radicando. Então, se eu tenho um 3 aqui, significa que esse 2, que é a resposta, ele caminhou 3 vezes, 2 vezes 2 que deu 4, 2 vezes 4 que deu 8. Então, o nosso número daqui de dentro é 8, porque alguém caminhando 3 vezes vai dar 8. Quando eu falo caminhando 3 vezes, não pode esquecer que é em conta de vezes, tá? Nunca usa mais aqui, é sempre continha de vezes. Então, 2 ao cubo igual a 8 é a mesma coisa que raiz cúbica de 8, que vai ser igual a 2. Na verdade, a gente não pode dizer que é a mesma coisa, né? A gente pode dizer que é o inverso uma coisa da outra. Agora, aqui no exemplo 4, determine as raízes. São raízes para mim calcular. São contas de radiciação. Vocês viram que lá no nosso exemplo 2 tinha um 2zinho aqui? Aqui e aqui não tem nada? E quando não tem nada? Agora que eu quero explicar isso para vocês. Quando não tem nada é porque tem o 2, tá? Significa que alguém tem que caminhar 2 vezes para chegar nesse 81. O 2, ele vai estar sempre invisível. Quando tem o 2 aparecendo ou quando não tem nada, é a mesma coisa. E nesses dois casos aqui, a gente chama de raiz quadrada. Porque lembra quando tu tem uma potência, por exemplo assim, alguém elevado a 2, tu diz que é x ao quadrado ou 2 ao quadrado, tu não chama esse 2 de quadrado? Então, na raiz é a mesma coisa. Se tu tem um 2 aparecendo aqui, ou se não tem nada, é porque o 2 está invisível, mas ele está ali, que nem um fantasminha, a gente chama também de quadrado, raiz quadrada. Lembrem disso. Então, quando não tem nada, tem 2. Quem é que caminha 2 vezes para dar 81? Lembrando que tem que ser o mesmo número. O 9, né? 9 vezes 9 vai dar 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. 9 é a resposta, tá? Não precisa colocar tudo isso na resposta. Raiz de 121. Quem é que caminha 2 vezes para dar 121? É o 11, tá, gente? Então, se tu fizer 11 vezes 11, vai dar 121. Então, a raiz quadrada de 121 é 11. A raiz quadrada de 16. Quem é que caminha 2 vezes para dar 16? É o 4. Lá na tabuada do 4. 4 vezes 4, 16. Aqui eu tenho uma situação diferente. Eu tenho uma raiz quarta. Lembra que só quem pode ficar invisível é o 2. Se tiver outro número aqui, ele tem que aparecer. Se for raiz quarta, por exemplo, o 4 tem que aparecer ali. Alguém caminha
4 vezes para dar o 16. Esse alguém vai ser a nossa resposta. Quem é que caminha 4 vezes para dar o 16? Geralmente é um número baixo, tá? Porque ele vai fazer uma multiplicação e tem que ser por ele mesmo. Ó, a gente já vai tentar de cara o 2, porque 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9 dá... 3 vezes 9 vai dar 27, então já vai passar longe, né? Então, vamos tentar o 2, que é um número bem baixo, que eu acho que vai dar certo, ó. Como que a gente vê se dá certo? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 2 vezes 8 dá 16. Então, o número que caminhou, que se repetiu em continha de vezes 4 vezes para dar o 16 é o 2. Então, a gente pode dizer que a raiz quarta de 16 é 2. Aqui, quem é que caminha 3 vezes para dar o 27? Eu já até falei aqui, né? No exercício D, que é o 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes 9 dá 27. Então, quem é que caminhou 3 vezes, como esse índice está mandando? Quem é que caminhou 3 vezes para dar o 27? O número 3. Aqui, eu tenho uma raiz com índice 5. Então, alguém tem que caminhar 5 vezes para resultar no 32. Quem é que aparece 5 vezes para dar 32? Se eu sei que o 2 apareceu 4 vezes para dar o 16, então eu já posso supor que vai ser o 2. Porque se eu fizer 16 com mais vezes 2, vai dar os 32, né? Olha só. 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 2, que dá 16. E 16 vezes 2, que vai dar o nosso 32. Então, qual é a raiz de 32 quando eu tenho um índice 5? A resposta é 2. Porque o 2 foi o número que caminhou 5 vezes para dar o 32. Então, a resposta dessa conta aqui é 2. Por hoje era isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixe aí no comentário a dúvida, que eu posso ajudar vocês, tá bom? Com outros exemplos, com outros vídeos. E até a nossa próxima aula.